Na política externa, Castelo Branco obedeceu à lógica da Guerra Fria, aliou-se aos Estados Unidos e rompeu relações diplomáticas com Cuba. Na área econômica, tomou as seguintes medidas: cortou gastos, aumentou os impostos, cumpriu os salários dos trabalhadores e contraiu empréstimos dos Estados Unidos. Com corte nos gastos públicos e aumento da arrecadação, a inflação caiu e o governo começou a equilibrar suas contas. A impopularidade de Castelo Branco aumenta e influenciaram o resultado das eleições. O governo de Castelo Branco endureceu, baixando o ato institucional número 2, formando dois únicos partidos, a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro. No ano seguinte, o governo limitou mais ainda a participação dos cidadãos, baixando o ato institucional número 3. Preocupado em manter a aparência da legalidade, o governo baixou o AI-4, por meio do qual reabriu o Congresso para que aprovasse uma nova Constituição, a de 1967. A Constituição ampliava os poderes do presidente e, com esses poderes, Castelo Branco decretou duas leis: a Lei de Imprensa, que intensificou a censura aos jornais, e a Lei de Segurança Nacional. Castelo Branco foi substituído por outro militar no mesmo ano. Durante seu governo foi inaugurada a fase mais repressiva da ditadura militar, por conta da promulgação do Ato Institucional número 5, que revigorou até 1978 e permitiu a institucionalização da repressão, além de dar poderes ao presidente para fechar o parlamento e caçar políticos. Na economia, deu-se início ao chamado Milagre Econômico, com Delfim Neto à frente do Ministério da Fazenda. Costa e Silva era considerado um dos representantes da linha dura dentro das Forças Armadas. Em agosto de 1969, Costa e Silva sofreu uma trombose cerebral e foi substituído por uma junta militar. Faleceu em 17 de dezembro daquele ano. O governo Médici teve uma forte censura aos órgãos de imprensa, combate com repressão aos movimentos populares de esquerda que protestavam contra a ditadura militar no Brasil. Os movimentos estudantil e sindical foram os principais alvos da repressão do governo Médici. Combate à guerrilha urbana e rural, utilizando inclusive métodos de tortura. Crescimento acelerado da economia. Este período ficou conhecido como Milagre Econômico. Foi proporcionado graças à grande entrada de investimentos estrangeiros. O período também foi caracterizado pela estabilização da economia brasileira. O PIB aumentou muito neste período. O governo de Geisel marcou a transição para o processo democrático, tão quanto a entrada do Brasil na política neoliberal. Ele extinguiu o AI-5 e concedeu anistia política a várias pessoas que estavam exiladas em outros países, principalmente artistas e políticos. Durante o governo de Ernesto Geisel, também foi criada a Lei Falcão, que proibia campanhas eleitorais no meio de comunicação, ampliando ainda o mandato do presidente de 5 para 6 anos. Além disso, um terço do Senado teria sido escolhido por voto indireto por meio das assembleias estaduais. Outro fato histórico do governo de Geisel foi o congelamento dos salários, causando revolta, crise econômica e manifestações populares, como os protestos de sindicato, principalmente na região do ABC Paulista. A sociedade começa a se unir e ganha apoio de entidades de classe, como a OAB e UNE, em busca da redemocratização do país. A área econômica do governo Geisel ficou conhecida por meio do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado pelo ministro da época, Mário Henrique Simonsen. A ideia era conter a alta inflação, buscando alternativas para incentivar o crescimento econômico. Entre as medidas que foram tomadas estão: fortalecimento das empresas estatais, aumento das taxas de juros, emissão de títulos resgatáveis. Após as crises econômicas e políticas, o governo de Ernesto Geisel chega ao fim com a imagem de que a sociedade brasileira não suportava mais os militares no poder. Ato inconstitucional é uma medida com força de lei imposta por um governo sem que a população e o poder legislativo e judiciário tenham sido consultados. Foram ao todo 17 atos constitucionais, no período entre 1964 e 1968, mas são 5 principais.
O ato da instituição de 9 de abril de 1964, mais tarde chamado de AI-1, permitia ao presidente suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, autorizava a caçar mandatos parlamentares, estabelecia que as eleições para presidente da República seriam indiretas. Ato Inconstitucional número 2. Foi emitido em 27 de outubro de 1965, e um indicativo que a ditadura encaminhava-se para a imposição de um regime cada vez mais autoritário. Nesse momento, muitos conservadores que apoiaram o golpe em 1964 romperam com a ditadura porque esse ato demonstrou mais claramente que os militares não estavam dispostos a entregar o poder. Por meio do AI-2, os poderes do presidente foram reforçados, com ele podendo, por exemplo, caçar os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Além disso, os partidos políticos foram extintos. A eleição presidencial passou a ser realizada de maneira indireta, o que desagradou profundamente grupos como os liberais. O Ato Inconstitucional 3 foi emitido no dia 5 de fevereiro de 1966, e com ele estabelecia que a eleição dos governadores seria indireta, assim como a eleição presidencial. Já para as prefeituras das capitais, o critério seria a nomeação. Os prefeitos das capitais também seriam indicados pelos governadores e deveriam passar pela aprovação da Assembleia Legislativa de cada estado. O Ato Inconstitucional número 4 foi emitido em 7 de dezembro de 1966, e por meio dele a ditadura realizava convocação para a elaboração de uma nova Constituição a fim de substituir a Constituição de 1946, que ainda estava em vigência, mas que tinha sofrido inúmeras mudanças por conta dos atos inconstitucionais anteriores após o AI-4. Foi elaborada ou outorgada a Constituição de 1967. O Ato Inconstitucional número 5. Em 3 de dezembro de 1968, os militares emitiam o Ato Inconstitucional número 5, uma norma legal que marcou o endurecimento da ditadura militar. Por meio desse dispositivo, os militares tiveram carta branca para perseguir todos os opositores do regime, ampliando a repressão e tortura dos indivíduos. O AI-5 foi uma conclusão de um projeto de endurecimento do regime, que estava em curso desde os militares assumiram o poder em 1964. Esse ato inconstitucional foi uma ferramenta utilizada pelos militares para consolidar o autoritarismo, intimidar e intimidar qualquer tentativa de oposição no país. Esteve em vigor durante 10 anos e foi responsável pela cassação dos direitos políticos e pela prisão de centenas de pessoas. Temos o DOPS e o DOI-CODE. Seus agentes praticavam vários tipos de tortura, como espancamentos, afogamentos, choques elétricos e outras formas. Qualquer cidadão de ser suspeito de ser subversivo podia ser detido, torturado e morto, sem que a família soubesse de seu paradeiro. Com tanto de repressão, cresceu a resistência democrática ao regime militar, por meio de abaixo-assinados, protestos, jornais, oposição parlamentar, teatros e etc. As equipes envolvidas, impossibilitadas de publicar maiores esclarecimentos, tomavam medidas diversas. Algumas publicações impressas simplesmente deixavam trechos inteiros em branco. Outros publicavam receitas culinárias estranhas, que nunca resultavam no alimento proposto por elas, além de protestar contra a falta de liberdade de imprensa. Tentava-se fazer com que a população brasileira passasse a desconfiar das torturas e mortes por motivos políticos, desconhecidas pela maioria. Além de censurar as torturas, muitas outras coisas também não poderiam ser veiculadas. Em 15 de setembro de 1972, o seguinte telegrama exemplificador foi recebido pelo diretor do sucursal de Brasília do jornal O Estado de São Paulo. Temos como exemplo de censura também os artistas que postavam músicas para postar e foi censurada. Também temos a propaganda de massa. Entende-se como comunicação de massa a disseminação de informações por meio de internet, cinema, livros, rádio, revistas, jornais, televisão, etc., os quais formam um sistema denominado a mídia, que isso tudo forma a mídia. Então, além da violência, o governo Médici recorreu também à propaganda, repetindo por meio da TV slogans como "Ninguém mais segura este país". O presidente Médici se apresentava como um homem do povo fissurado por futebol e torcedor fanático da seleção brasileira. A conquista do tricampeonato mundial pela seleção brasileira
Em 1970, foi apresentada por Médici como mais uma vitória de seu governo. Assim ele foi fazendo a mídia. Nessa época, além da propaganda oficial, outro fato ajudou Médici a conseguir apoio de parte da população: o crescimento da economia, formando ainda mais mídia para Médici. Milagre econômico corresponde ao crescimento econômico no Brasil entre os anos de 1968 a 1973. Se caracterizou pela combinação de três fatores: crescimento da economia a uma taxa média de cerca de 11% ao ano, índices de inflação relativamente baixos e expansão do mercado do comércio externo em mais de 3 vezes. Também se favoreceu a criação de bancos para estimular o mercado de capitais e a abertura de crédito para consumidor melhorando, entre outros, o desempenho da indústria de automóvel. Além disso, nada mais do que 274 estatais, como a Telebrás, Embratel e Infraero, foram abertas nesse período. A abertura lenta. O general Ernesto Geisel, presidente do Brasil entre 1974 e 1979, era considerado moderado, castelista. Diferenciava-se, portanto, dos dois generais da linha dura, Costa Silva e Médici. O projeto de abertura do governo Geisel foi marcado por avanços e recuos. Um desses recuos foi a Lei Falcão, em 1976, que proibiu o debate político ao vivo na imprensa. Isso permitia mostrar na TV a fotografia do candidato, acompanhada de poucas informações sobre ele e seu partido.